Em 2006, eu vivi em South Bend, Indiana. Trabalhei durante as noites no Walmart, e tinha que caminhar para trabalhar. Eram 5 quilômetros para ir e não era a melhor maneira de locomoção. Essa travessia me levava pelo lado norte do centro da cidade, passando pelo campo de golfe de Notre Dame, Campus, e eventualmente até Roseland, e depois finalmente ao Walmart. Com 2 exceções, eu nunca passei por nenhum pedestre. Um cara estava em uma bicicleta, uma das primeiras noites em que fiz esta viagem, e ele só continuou seu caminho. Foi o outro cara que foi estranho. Há um trecho da rua, do topo da South Bend, até o fundo do campo de golfe, que não tinha iluminação de rua, e mal havia uma calçada para caminhar. Na última noite em que estive empregado no Walmart, neste ponto negro da pista, passei por este cara. Enquanto um carro passava, notei que não havia nada de anormal fisicamente, mas assim que o vi, fiquei arrepiado. Ele tinha cerca de 1,80 m, 80 quilos, cabelo escuro, e estava olhando diretamente para mim. Enquanto ele caminhava na minha direção, comecei a suar, e estava ficando aterrorizado muito rapidamente. Quando passamos um pelo outro, tudo em meu corpo gritou para fugir o mais rápido que pude. Assim o fiz. Eu era um cara grande. Corri como o vento, sem fôlego demais para gritar. Quando não conseguia correr mais, me virei, convencido de que ia morrer, e não vi ninguém. Ótimo, eu simplesmente me assustei sem motivo, pensei para mim mesmo. Continuei meu caminho, terminei meu turno e fui para casa. Nada mais aconteceu enquanto eu estava em Indiana. Naquela semana, voltei para o Tennessee, e continuei minha vida, sem pensar em nada naquela noite. Uma semana depois, recebi um telefonema de um amigo policial do meu pai, de South Bend, que queria ter certeza de que eu estava bem. Confirmei que eu estava a 300 quilômetros de distância, são e salvo. Ele me explicou que eles estavam trabalhando para pegar um assassino em série, que tinha como alvo sem-teto, e atirando seus cadáveres para os esgotos. Ele descreveu um cara que tinha 1,80 m, cerca de 90 quilos, olhos escuros, cabelos escuros. Estava novamente aterrorizado. Ele descreveu o que parecia ser exatamente o cara que eu vi. Ele disse que o caminho que o assassino normalmente percorria era cruzando meu caminho para o trabalho, um caminho que eu havia percorrido durante 6 meses. Não tenho ideia do que poderia ter acontecido se eu ficasse naquele emprego por mais uma semana. Isto aconteceu por volta de 1971 ou 1972, quando minha mãe tinha aproximadamente 14 ou 15 anos de idade. O incidente ocorreu em uma área fortemente arborizada perto de Montevallo, Alabama, perto de Birmingham. Minha mãe é a mais velha de 5 filhos, ela tem 3 irmãs e um irmão, que é o bebê da família. Num fim de semana nos meses mais frios do outono, meu avô decidiu levar toda a família, minha avó, minha mãe e todas as minhas tias e tios, portanto 7 pessoas no total, para a floresta para praticar tiro ao alvo com uma espingarda. Minha mãe cresceu bastante pobre e eles nem sempre moravam nos melhores bairros, então meu avô quis ensinar as crianças a se defenderem com a espingarda, se necessário. Como eu disse, foi mais tarde no outono, então as árvores estavam nuas e havia muitas folhas no chão. A área arborizada ficava fora de uma estrada de terra, então esta era uma área bastante rural em que eles estavam. Como estava tão longe do caminho batido, meu avô ficou assustado quando ouviu o rugido de um motor de carro tão fundo na floresta. Minha mãe se lembra do carro como sendo um Ford Galaxy azul. Apesar do fato de meu avô ter uma arma, ele se assustou bastante e disse à minha avó e às crianças para se esconderem debaixo de uma pilha de folhas na floresta. Ele se escondeu com eles. O homem no banco do motorista saiu, arrastou o corpo de uma mulher para fora do carro, jogou-a lá no bosque e foi embora.
Depois que meu avô tinha certeza que o homem tinha ido embora, todos saíram do esconderijo e a mulher se sentou e os encarou direto na cara. Meu avô perguntou à mulher se ela precisava de ajuda. Ela disse que não, ela ficaria bem. Ela não parecia estar ferida e obviamente não queria ajuda. Ela não tinha brigado com o homem quando ele estava arrastando para fora do carro. Ela deve tê-lo conhecido? Então meu avô encurtou a lição de tiroteio e decidiu apressar as crianças para casa em segurança. Bem, na trilha de volta à estrada de terra onde meu avô tinha estacionado o carro deles, eles passaram um homem no Ford Galaxy azul dirigindo para fora da floresta. Minha mãe olhou para o lado e notou que ele tinha um facão enorme colocado no banco da frente, bem ao seu lado. Meu avô se certificou de que o homem pudesse ver que ele estava carregando uma espingarda, mas todos tiveram cuidado para que não entregassem o que tinham acabado de ver. O homem teve uma pequena conversa com meu avô, perguntou-lhe como ele estava e o que eles estavam fazendo na floresta. Meu avô explicou que ele havia acabado de levar sua família para praticar tiro ao alvo com a espingarda. O homem disse a ele para ter um bom dia e continuou dirigindo. No dia seguinte, meu avô voltou para aquele lugar no bosque. Não havia um corpo lá. No entanto, ele encontrou a peruca da mulher, sua bolsa, alguns lenços de papel e um par de óculos. Ele recolheu os itens e os levou para casa. Segundo meu avô, aquela área da floresta era conhecida por ter covas rasas e ser um local de despejo de corpos. Minha mãe ficou histérica quando ele entrou pela porta carregando aquelas coisas. Ela começou a gritar: ele matou aquela mulher. Ele matou aquela mulher. Meu avô acabou levando as coisas para a delegacia, mas minha mãe não acha que nada tenha saído disso. Ela nunca mais ouviu falar sobre o assunto depois disso. Bem, ela ouviu uma outra coisa sobre isso, eu acho. Na manhã seguinte, minha avó ligou para minha mãe quando ela chegou no trabalho, pouco antes das crianças saírem para a escola. Ela disse-lhes para não pegarem o ônibus naquele dia, que ela voltaria para casa e os pegaria e os levaria à escola. Quando minha mãe perguntou por quê, minha avó disse: porque aquele carro está esperando por você na parada do ônibus. Isto aconteceu há cerca de uma década, quando eu era seu típico adolescente estranho, cheio de angústia, bastante mal-humorado e zangado com o mundo. Minha família vivia em um dos bairros mais agradáveis de minha cidade e, infelizmente, os assaltos não eram incomuns, embora, que eu saiba na época, nenhum deles tivesse resultado na morte de alguém. Eu não estava realmente acompanhando as notícias do bairro, ou qualquer notícia realmente. Eu podia dizer que minha mãe estava ficando cada vez mais preocupada nos últimos meses, mas eu não me importava o suficiente para perguntar por quê. Ela continuava me lembrando de trancar todas as portas, viajar em grupos, não falar com estranhos, o mesmo discurso que os pais mais responsáveis dão a seus filhos, só que eu me insultava por ter uma palestra semanal sobre segurança aos 16 anos. Nossa primeira briga sobre isso aconteceu quando me disseram que eu não podia mais voltar a pé do trem para casa. Eu estava tendo algumas aulas extracurriculares no centro da cidade, e andava de trem até o final da linha onde morávamos, que não era de forma alguma remota. Nosso prédio de apartamentos ficava a cerca de 10 minutos a pé da estação, e eu vinha fazendo essa distância desde pequeno, podia literalmente fazê-lo de olhos fechados. Geralmente eu andava com meus fones de ouvido e meu velho e muito querido CD player na bolsa, ouvindo algo alto e grunhido, sentindo-me completamente seguro em minha pequena bolha de solidão melodiosa. Muita gritaria e briga, muita "você ainda me trata como uma criança, você não confia em mim, você está me sufocando, você está tirando minha liberdade, você é a pior mãe do mundo", esse tipo de drama adolescente, você tem a ideia. Eventualmente, chegamos a um acordo. Desde que ainda houvesse luz, eu poderia ir a pé para casa. Caso contrário, eu a chamaria e ela viria me buscar. Eu estava bem com isso, por enquanto.
Naquela noite em particular, no entanto, eu estava realmente zangado. Não me pergunte sobre o que, honestamente não me lembro do motivo, só me lembro da ira. Eu queria gritar, e a sensação ficou ainda mais forte quando percebi que tinha que chamar minha mãe para me buscar. Não, de jeito nenhum eu ia fazer isso, não importava que estivesse chovendo, eu não era um bebê ou feito de açúcar. Saí do trem, ignorei a chuva forte, e marchei direto para casa. Por fora eu devia parecer um adolescente de 16 anos normal ouvindo alguma música enquanto corria para casa, mas por dentro eu estava me preparando para esmagar meus inimigos, vê-los ajoelhados diante de mim, e ouvir o pranto de suas mulheres. O caminho da estação até minha casa era bem iluminado, exceto por uma curva. Naquela época, havia grandes arbustos em ambos os lados da esquina, um em frente ao lote abandonado, e nenhuma luz de rua por cerca de 30 metros. Aproximei-me da curva completamente alheio ao meu redor, planejando internamente minha vingança contra um inimigo ainda não identificado, quando alguém pulou ao meu lado dos arbustos, empunhando uma grande faca de cozinha. A maior parte do que se segue, eu me lembro em um borrão. Não me lembro de como ele era, estava escuro e estava usando um capuz. Lembro-me que ele cheirava fortemente a álcool medicinal, mas honestamente não me lembro dele dizer nada. Ele provavelmente não tinha tempo suficiente para isso de qualquer maneira. Porque quando ele saltou das sombras, eu fiquei tão assustado que deixei cair meu Discman. E foi só isso. Eu vi vermelho, e me perdi completamente com o cara. A frustração de todo dia me saiu como uma quebra de represa, e eu soltei uma torrente de palavrões contra ele, a maior parte dos quais eu inventei na hora. Ignorei completamente a faca, empurrei-o de volta com firmeza, continuei gritando: "Você está louco? Você está louco?", repetidas vezes, e me inclinei para pegar meu CD player despedaçado. Não sei o que ele fez, e até hoje não sei por que ele não me atacou quando eu estava de joelhos, mas quando eu juntei todas as peças e me levantei, ele não estava em lugar algum para ser visto. Segurando as peças do meu Discman e CD quebrados, continuei minha marcha para casa, murmurando uma variação de ótimo, ótimo, perfeito, o que mais vai acontecer hoje para fazer deste dia uma porcaria, e ocasionalmente me virando para gritar outro vai se ferrar, cara, na direção geral do cara. Quando cheguei em casa, entrei diretamente em uma briga com uma mãe furiosa por não ter ligado para ela, e me certifiquei de não mencionar o que aconteceu por medo de que isso pudesse dar credibilidade ao seu lado. A gravidade de tudo isso me atingiu no chuveiro, após a adrenalina ter diminuído, e, no entanto, acho que ainda chorei mais por meu Discman quebrado do que por perceber o perigo que eu mesmo havia passado, e o que eu havia acabado de sobreviver. Tudo caiu sobre mim 2 dias depois, quando um dos meus vizinhos foi encontrado esfaqueado no terreno atrás do arbusto onde fui atacado. Eu não a conhecia tão bem, fomos juntos à catequese, mas minha família e a dela foram vizinhas durante anos. Ouvi minha mãe falando ao telefone sobre o assassino em série que estava fazendo suas rondas pelas partes mais afluentes da cidade, e como isso era o último de uma série de assaltos e esfaqueamentos na área. Escapei por pura sorte e muita inconsequência.